Bom, nós temos aí um caminhão de assuntos aí para tratar, né? Deixa eu pensar, talvez tenha sido colocado, mas eu não tenho captado lá. Essa questão da integração das pesquisas militares e civis e tudo, eu lembro que em outros seminários de tecnologia militar, havia relatos aí dessa pouca afinidade, pouca troca de informações, mesmo entre os institutos militares, né? De que forma que vai se dar esse trabalho de circulação de informações e de complementaridade no lugar de informações muitas vezes superpostas, de pesquisas muitas vezes superpostas? Isso passa pela valorização do Ministério da Defesa. Na verdade, o nosso Ministério da Defesa, os senhores sabem, ele foi criado em circunstâncias especiais e ele não é efetivamente um ministério que integre as Forças Armadas, que tenha sobre as Forças Armadas uma ação coordenadora eficaz e adequada. E a Estratégia Nacional de Defesa deixa muito claro isso, inclusive criando novas atribuições para o Ministro da Defesa. O que não for a atribuição do Presidente da República como Comandante Supremo das Forças Armadas deve ser atribuição do Ministério da Defesa. E isso passa pela Secretaria de Ciência e Tecnologia no Ministério da Defesa, que será responsável por dizer, olha, nós vamos priorizar, a partir até do que está escrito na Estratégia Nacional de Defesa, a pesquisa desse assunto. E nesse assunto, o polo integrador é, por exemplo, o Centro de Pesquisa da Aeronáutica. E para lá serão carreados recursos humanos, materiais, para pesquisar aquilo. Por exemplo, isso até já está se discutindo que tipo de pesquisa será desenvolvido num e no outro. Os VANTs, por exemplo, esse exemplo que eu citei, é muito claro de que isso deva ser aquinhoado à Força Aérea, até pela experiência já adquirida. Mas existem capacidades de pesquisa aí espalhadas em termos de VANT que nós podemos associar. Podemos colocar junto à Força Aérea, enfim, engrossar essa pesquisa, melhorar, robustecer essa pesquisa. Não sei se respondi. Um outro ponto, só para entender melhor. O senhor coloca ali a questão, o que vai ser a forma de atuação do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. A partir disso vai ter a definição dos equipamentos necessários. Esse levantamento já foi feito e essa definição do posicionamento estratégico foi feita a partir de que tipo de estudos? Bom, esses estudos eles já vêm sendo realizados pelos comandos das forças há muito tempo. A partir do dia 6 de setembro do ano passado, foi criada uma comissão encarregada de elaborar a Estratégia Nacional de Defesa, essa comissão na Secretaria de Assuntos Estratégicos, que eu tive a honra de coordenar, e nós então trouxemos para o debate conosco representantes das 3 Forças Armadas e do Ministério da Defesa. A partir daí nós delimitamos, houve um estudo sobre cenários, estudamos 3 trabalhos muito importantes dos cenários que nós imaginaríamos ter entre 2023 e 2030, fizemos todo aquele planejamento estratégico de levantamento de uma análise endógena, uma análise exógena, até chegarmos às nossas vulnerabilidades, etc. E definimos que tipo de defesa nós precisamos para o país, em função de hipóteses que foram levantadas e que já existiam junto às Forças Armadas, junto ao Ministério da Defesa. O que nós fizemos foi integrar planejamentos que já existiam. Então chegamos à conclusão, por exemplo, que as nossas áreas prioritárias em termos de defesa são a Amazônia, o oeste do país e nossa plataforma, o nosso pré-sal, o litoral entre Santos e o Espírito Santo. Essas são as 3 áreas prioritárias. A partir daí se levanta para que tipo de ameaça, que tipo de forças, que tipo de equipamentos e etc. Isso é levantado. E a estratégia, obviamente, ela não pode descer a um detalhe, porque cada cenário desse implica
um sem número de hipóteses variantes diferentes. Qual é a ameaça na Amazônia? Que tipo de ameaça? É uma força, é uma guerra assimétrica? Se for uma guerra assimétrica, é um tipo de resposta. Se não for uma guerra assimétrica, é outro tipo de resposta. O certo é que isso norteia os planejamentos e o equipamento das forças. A partir daí, as forças têm... Olha, então, para atender a essas ameaças, nós precisamos ter esses equipamentos e precisamos nos articular desta forma. Transferir unidades, tirar unidades do Rio de Janeiro, levar para o Oeste, centralizar as reservas regionais do Exército, né? O Exército, eu comentava também com o meu amigo Ikeda, que o Exército ele tem as reservas regionais dispersas, né? Uma brigada, por exemplo, situada na região do Planalto Central, a 13ª Brigada de Infantaria Motorizada, tem a sede em Cuiabá. O comando é em Cuiabá, um batalhão está em Coxinha, outro está em Aragaças, o grupo de artilharia está em Rondonópolis. Como é um time que tem que jogar junto, a gente fica achando que é meio difícil. Eu colocava a figura para ele de uma equipe de futebol cujo técnico está em Manaus, o meio de campo em Salvador, a defesa em Porto Alegre e o treinamento deve ser, enfim, virtual. Na verdade, essas reservas serão agrupadas em um mesmo local, voltadas para o atendimento daquela hipótese de emprego. Então, se essa brigada está voltada para o oeste do país, ela tem que ser agrupada na região do Planalto Central, no Cuiabá, enfim, e todas as peças formar como ocorre em todo o mundo. Na Alemanha, uma brigada, as peças ficam dispersas no máximo 20 quilômetros, para que possam juntar e treinar. Nos Estados Unidos, ficam no mesmo lugar, em fortes, né? Nós, enfim, em função de uma realidade anterior, para atender um outro momento histórico, nós a tínhamos espalhadas, mas não é mais o momento. Então é isso que a estratégia define. E o plano de equipamento e articulação que as forças devem apresentar até o meio do ano vai exatamente atender a essas diretrizes propostas pela estratégia. Eu sou Nivaldo Henrique, trabalho no INPE, na área de construção. Uma pergunta mais para o presidente do Ministério da Assuntos Estratégicos. Com relação à parte de comunicações no espaço, quer dizer, o principal atrativo do espaço é a visada global. Você está num ponto lá em cima que você pode ver o território inteiro, tem cobertura, digamos, contínua e global. Então, qual seria o planejamento para dotar o Brasil de um sistema de comunicações que possa aproveitar isso, que possa manter uma cobertura de comunicações em todo o território para atender ao Estado brasileiro, às forças de segurança? A resposta passa também pelo Dr. Tirso. Eu vou falar da parte militar, mas eu acho que ele poderá complementar muito melhor. Em relação ao sistema de comando e controle militar, é uma partezinha desse satélite geoestacionário brasileiro que a Estratégia Nacional de Defesa prioriza. Esse satélite deveria ter transponders na banda X, na banda de comunicações militares, né, e que seriam, enfim, de dedicação exclusiva, brasileiros, que hoje nós temos transponders da banda X colocados num satélite geoestacionário mexicano, doutor Tirso. É mexicano, né? O domínio hoje é mexicano, da Telmex. Enfim, o ideal é que o satélite seja nosso, e esse é o grande esforço da Agência Espacial. Em termos militares, nós teríamos um sistema de comunicações com a valorização do SISCOMI já existente, o Sistema de Comunicações Militares por Satélite, que caminha de maneira muito dificultosa em função de tudo isso, de não termos um satélite próprio. Bom, tem muito pouco a ser acrescentado a isso, né? Quer dizer, o satélite geoestacionário brasileiro que nós usamos hoje para comunicações militares é da Star One, cujo domínio é da Telmex, mas o satélite é de uma empresa que está sediada no país. E a ideia é que tenhamos talvez 2 satélites, por esse problema de propagação
na atmosfera, na oceanosfera, né, que é afetada por problemas de bolhas de plasma. Então, possivelmente tenhamos 2 satélites, mas isso ainda está em estudo. A gente espera terminar esses estudos agora em meados do próximo ano, e aí tenhamos a configuração final para esses satélites. Como ele disse, são satélites com transponders na banda X, né, que é de comunicações militares. Obrigado, Mário Alberto Almeida. Diretor Guilherme Neto, qual é a análise que a Agência Espacial Brasileira faz hoje daquele projeto, primeira versão, a versão que foi trabalhada de um do satélite geoestacionário brasileiro, e na ocasião de 2004 foi descrito como excessivamente pesado, ambicioso, portanto, carregando conceitos demais que fariam inviável do ponto de vista do sistema real, da capacidade de remunerar o investimento. Isso é o que se dizia informalmente. Essa é uma análise compartilhada pela agência, originária da agência. A gente tem uma observação daquela concepção, especificação que foi feita brasileira. Bom, eu, quando cheguei à agência, que foi há 8 meses atrás, eu recebi esse projeto, obviamente fomos analisá-lo, né? E antes que dessemos prosseguimento ao projeto como um todo, uma vez que ele ficou, dadas as condições em que a agência espacial ficou com o presidente interino durante alguns meses, quase 8 ou 9 meses, se não me engano, e era natural que as decisões importantes fossem postergadas, esperando uma definição por parte do governo a respeito da agência espacial. Enfim, esse projeto foi entregue em 2006, se não me engano, à agência. Então, devido a esse problema, ele ficou aí parado por um tempo. E nós o retomamos agora e tivemos, obviamente, como eu disse, antes do prosseguimento, fomos analisar as soluções apresentadas e, antes de mais nada, ver exatamente se as demandas eram exatamente aquelas ou se havia alguma modificação, dado esse período de tempo aí que se passou, se as demandas eram exatamente as que haviam sido definidas. Em função disso, foi criado um grupo de trabalho para analisar esse projeto. Nós estamos em pleno trabalho agora. Nós terminamos o primeiro workshop no início desse mês, com grupos formados para analisar a demanda militar, a demanda de meteorologia, a demanda do sistema de controle de tráfego aéreo, do CNS-ATM, né? Communication, Navigation, Surveillance e Air Traffic Management. E nós estamos agora realmente vendo com detalhes essas demandas para definirmos o que fazer em relação ao projeto anterior. Obviamente, nós temos que ter o cuidado de não desperdiçar o trabalho que foi feito, né? Mas a posição oficial da Agência Espacial será dada no final dos trabalhos desse grupo de trabalho, cuja previsão de terminar essa análise agora junho e julho do próximo ano. Então, a posição da agência vai ser a posição do grupo de trabalho que está analisando esse relatório. Uma curiosidade sobre custos. Qual seria a quantidade de canais disponibilizados por um satélite e qual seria o custo por canal em termos de aquisição e manutenção mensal? Se já existe uma estimativa nesse sentido. Olha, o custo, bom, a gente, pois é uma questão um tanto quanto delicada, porque depende do tipo de sistema que se vai colocar, né? Quer dizer, para deixar bem claro, esse é um satélite que não tem aplicações comerciais, né? Então, começa por aí. Nós não vamos construir um satélite para atender às necessidades de comunicação comercial. Então, análise de custo-benefício tem que ser feita em função das necessidades do Estado, como foi apresentado pelo Dr. Orlando, das necessidades de defesa do país, das necessidades de comunicações militares, das necessidades de comunicações governamentais.
Então, a análise... Agora, a quantidade de transponders que se vai colocar vai depender da configuração que nós vamos chegar ao satélite. Então, de antemão, não tem como responder essa pergunta, né? Uma pergunta do Orlando. A previsão do estado da questão de defesa para a elaboração do plano estratégico levou em conta, considera até que maneira se pode depender, incorporou elementos da recente tendência global de evolução dos elementos de comunicação, tendo em vista a necessidade de bandas recentemente largas, tendo em vista a Guerra do Golfo I no Afeganistão e a Guerra do Golfo II, com a evolução do período de imagens em tempo real, processadas, transmitidas a muito longa distância, com intervenção de bases nos Estados Unidos diretamente sobre o Golfo, para emprego até de unidades táticas em nível de pelotão. Então, a demanda de bandas larguíssimas em colisão com tudo aquilo que se havia pensado até hoje no Brasil para esse mesmo tema. Isso está em processamento dentro do levantamento para o novo projeto geoestacionário militar. Eu diria para o senhor que considerou em parte. Por que em parte? Porque a Estratégia Nacional de Defesa, ela apresenta diretrizes para estudos, propostas posteriores, para onde se deve caminhar. Essa talvez seja a grande diferença nós não podemos, toda vez que eu escuto falar, vai ser lançado o plano estratégico de defesa, eu, enfim, recuo um pouco, porque não é um plano. Um plano estratégico, aqueles que trabalham com planejamento estratégico sabem disso. Nós teríamos objetivos estratégicos plenamente delimitados e para cada objetivo metas a atingir absolutamente levantadas. E não é isso que existe. A Estratégia Nacional de Defesa é o documento inicial, é o start do processo. Então, ela dá a diretriz para caminhar nessa direção, mas ela ainda não contempla um estudo aprofundado. Orlando, pegando esse pensamento de você, eu queria perguntar o seguinte: dentro do nosso pensamento republicano, é recíproco. O que você colocou, então, o documento, a Estratégia Nacional de Defesa, é uma carta impacto da defesa? Seria isso? Sabemos que as Forças Armadas têm gargalos tremendos aí, tanto a nível macro e micro, não vamos nem enumerá-los. Seria o impacto da defesa? E isso é uma coisa importante, acho interessante você estar aqui presente, sempre ter iniciativa, você na sua gestão. Voltando à base de Alcântara, tá? O brigadeiro Venâncio tinha colocado a de Natal estava com problema sério de urbanismo, tem uma pressão turística muito forte lá, então não deu para desenvolver a base. A de Alcântara não teve uma intensidade, vamos dizer, de divulgação a nível social. Porque se você pega a base da Guiana Francesa, a Bizarre era maior que Alcântara. Então, o que conseguiu lá o governo francês? Não estou falando de escala de programa, de recursos, é completamente diferente da nossa. Mas ele conseguiu ganhar o coração local da população e da sociedade civil. Para nós está tendo sempre um hiato. É fundamental o programa de satélites. Mas para nós, empresários da sociedade civil, o que a gente passa, a secretaria passa, que é uma coisa assim de outro mundo. Pega editoriais sérias, como o Estado de São Paulo, acha que é um desperdício de dinheiro. Como é que você consegue trabalhar com isso, uma coisa tão estratégica que é a política de satélites nacional? Bom, acho que é uma pergunta excelente. Realmente falta um pouco de divulgação a respeito da importância de se ter um programa espacial. O fato de Kourou, que você citou, mostra claramente o que
aconteceu com a sociedade local em termos muito claros de melhoria da qualidade de vida. E existe um plano para Alcântara. A ideia era se implementar lá uma melhoria da qualidade de ensino. Nós precisamos de mão de obra especializada, enfim, de mão de obra qualificada para trabalhar no centro de Alcântara. Isso, por si só, geraria um aumento da qualidade de vida. A ideia de implementar fornecedores locais para as necessidades do programa espacial. Mas, enfim, o problema é que nós temos a implementação de um centro como esse gera outros problemas, inclusive de interesses até fora do nosso país, para que isso não aconteça, né? Então, nós temos ONGs que trabalham lá, que recebem recursos de várias origens, né? Então, mas certamente nós precisamos, a Agência Espacial está atenta a isso, nós precisamos de um programa de divulgação muito claro a respeito das vantagens e das necessidades de se ter em Alcântara esse tipo de empreendimento. Então, nós esperamos que isso seja possível de ser implementado de forma rápida. Nós temos um plano sendo gerado na agência para justamente tratar dessa questão. Um esclarecimento muito claro da população. Recentemente que eu digo, alguns dias atrás, nós recebemos um questionamento de um professor da Universidade Federal do Maranhão a respeito de uma declaração do presidente da agência de que os problemas que nós estamos enfrentando em Alcântara são tão grandes que talvez fosse interessante procurarmos outros lugares, né? E, bom, esse professor reagiu, era natural que isso ocorresse, e na nossa resposta nós dissemos que essa reação das comunidades locais, muitas vezes, são respaldadas por peritos, alguns deles da própria universidade. Então, questionando a necessidade de se ter uma base lá. A agência, o governo brasileiro, sofreu processos tanto internos quanto até na OEA. Nós tivemos que recentemente responder por problemas relativos a questões humanas na OEA, na Organização Internacional do Trabalho. Ou seja, é algo muito bem articulado para atrapalhar a implementação de Alcântara. Tanto essa articulação vindas de fontes externas quanto internas. Mas nós estamos atentos a isso e sabemos da necessidade de promover uma ação muito clara de divulgação com a sociedade, de uma forma geral, não só de Alcântara, como com o Brasil inteiro, a respeito do programa espacial. Bom, em relação ao PAC, né, nós vamos voltar à definição de plano, né? Plano de aceleração do crescimento. E a Estratégia Nacional de Defesa não se propõe a ser um plano, como expliquei. Agora, é lógico que temos todos aqueles que labutam com o tema defesa, temos essa perspectiva de que até junho de 2009 isso possa, sim, ser dimensionado em termos de um plano de aceleração da defesa no país. Por quê? Porque várias dessas iniciativas propostas na estratégia estão aí delimitadas, tendo como limite temporal junho, meio do ano. Proposta de regulamentação da nova lei para a indústria de defesa, proposta de regulamentação para os centros de pesquisa, o plano de articulação, né, que vai ser submetido ao Congresso. Ele vai ser feito pelas forças em junho, consolidado no Ministério da Defesa, e ele só vai valer para o orçamento de 2010. Né? Então, a gente não pode considerar que seja um PAC da defesa, mas as medidas que vêm aí, nós todos temos essa impressão de que o ideal seria, vamos acompanhar, a SAI vai acompanhar, para que isso efetivamente se realize. Walter Vargas, eu queria destacar um assunto sobre ações que estão sendo feitas pela agência e pelo INPE em questão de chamar a atenção aos jovens sobre a atividade espacial.
Então tem um programa anual, eu não sei o nome direito dele, que estudantes de uma certa faixa etária apresentam suas ideias sobre a questão de espaço. O ano passado, esse ano, mais de 500 mil de jovens. 500 mil de jovens. Supondo o nível de idade, etc., e o número de estudantes nessa faixa, eu acho que talvez seja da ordem de 10% dos jovens do Brasil responderam a esse programa. E olha, ganharam pessoas de cada cidade que a gente não imagina. Eu só queria chamar a atenção disso, que há um esforço enorme da agência com o INPE nesse sentido. Porque é um problema que nós temos de levar avante a ideia da divulgação do plano espacial. Eu posso fazer uma pequena parte ao que ele falou. Esse programa chama-se Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Ele começou no âmbito da Sociedade Astronômica Brasileira, e nós, na época, na Sociedade Astronômica Brasileira, tínhamos o intuito de melhorar o ensino das ciências, particularmente da astronomia, no Brasil como um todo. Então, essa Olimpíada, ela tem como objetivo não a competição, mas levar ao estudante informação técnico-científica de qualidade. E só um pequeno depoimento que eu ouvi uma vez de uma professora do Piauí. Nós estávamos fazendo uma mesa redonda a respeito de Olimpíadas científicas, e essa professora se levantou da plateia e deu o depoimento dela, dizendo que pela primeira vez na vida dela de professora, numa escola do Piauí, numa escola de chão batido, sem carteira, sem quadro negro, ela tinha recebido de graça um material de qualidade para os alunos. Porque no enunciado das questões, nós tomamos o cuidado de informar a criança. Então, a criança ela não precisa ter nenhum conhecimento prévio a respeito de astronomia ou astronáutica. Ela aprende lendo o enunciado e depois ela responde às questões. Então, é uma forma de você levar a essas crianças, né, informação de qualidade. Realmente é um programa no qual a Agência Espacial se acoplou recentemente, e a curva, o aumento de alunos que se matriculam, que se candidatam a essa Olimpíada, é uma coisa assombrosa. Nós chegamos aí a 500 mil de crianças, e a questão de umas semanas atrás, nós pegamos os 50 melhores alunos da área de astronáutica e trouxemos aqui para São José dos Campos, num hotel aqui em São José dos Campos, e fizemos a jornada espacial. Então, nós temos já vários alunos que participaram dessa jornada, que hoje estão engajados em cursos aqui no ITA ou em várias universidades no país, voltados para a área espacial. Então, esse é um dos programas que nós mantemos na agência, né? O INPE colabora e o CTA também colabora muito. O Instituto de Aeronáutica e Espaço é um dos nossos parceiros nesse programa. Bom, completando aqui a informação do Dr. Tício, do Dr. Orlando, sobre Alcântara, né? Alcântara foi concebido, né? Primeira coisa, é um local próximo do Equador, né? É um lugar relativamente ermo, baixíssima densidade demográfica, custo da área extremamente baixo, né? E teve uma forçada de barra política para escolher. Foi o pessoal né, a gente sabe quem é a grande família, né, do Maranhão. Porque, na realidade, né, tem uma outra área, que é Roraima. Está muito mais próximo do Equador, né, tem também as mesmas dificuldades, com um pequeno problema. Tem um certo afastamento do litoral. Mas, ou seja, relativo grau de dificuldade. Né? Mas o melhor teria sido em Roraima. Mas, por pressão política, realmente ficou lá em Alcântara, né? E a aeronáutica, então, como eu reforcei hoje cedo, né, começamos a fazer por partes. Vamos comer o boi, né, por partes, né? Então, começamos primeiro separando uma área, né, e deslocando as famílias, conversando, interagindo com a sociedade lá, né? Não tinha as ONGs da época, né? Então, você deslocou, os caras moravam em casa de sapé, né, e foram urbanizados. Respeitou-se a distribuição geográfica que eles tinham na origem, posição relativa dos vizinhos e tudo mais, e foram feitas casas de alvenaria de primeira qualidade com toda a infraestrutura. Só para você ter uma ideia, o banheiro era interno,
mas os caras não sabem usar banheiro interno. Então o banheiro teve que ser deslocado. Né? Evidente que não foi uma moita de bananeira, que eles usavam moita de bananeira, mas pelo menos aprenderam a usar um banheiro deslocado da casa. Né? Para se ter a ideia do nível do cara. Então, na primeira fase, né, na década de 80, então, deslocamos e criamos 7 comunidades, né, de primeiríssimo, comparado com eles lá, é de primeiríssima qualidade. E realmente é urbanizado, luz, água encanada, tratada, né, e cada um com uma área de 5 mil metros, né, só para eles, reservado para eles fazerem as plantações deles e tudo mais. Bom, os passos seguintes, né, é dos lotes de cima, né, só tem mais 3 grandes lotes. Algumas daquelas comunidades, a comunidade de Mamunas, né, inclusive o pessoal já recebeu, da década de 80. Só que não deu tempo de deslocá-lo naquela época, o foco foi embaixo primeiro. Então tem comunidade já que o cara já recebeu, eles eram indenizados, não era sai simplesmente não. Receberam, pegassem dinheiro e ganharam a casa nova lá. Então tem comunidades ali que já receberam também, né? E agora, na hora de instalar o centro espacial, agora realmente vamos dar os grandes passos, né? No Programa Espacial Brasileiro, nós concebimos o Programa Cruzeiro do Sul crescendo passo a passo, né? Então, o foguete, o VLS Alpha, o Beta, o Delta, o Gama, né? E até o Epsilon, né? Uma evolução contínua, né? De repente, surgiu a oportunidade internacional da gente dar um passo grande e já fazer o foguete Delta, que é o Alcanta Cyclone Space, que é o Ciclone 4, né? É capaz de lançar 1.600 quilos em órbita geoestacionária. Nesse fato, então vamos construir instalação. Vamos construir instalação onde? No primeiro lote. E aí vieram as ONGs. Impressionante, exatamente como o Dr. Tisso falou. Tá? São ONGs que recebem em dólar, tá? Muito mais que qualquer um de nós aqui dentro dessa sala, né? Um funcionáriozinho lá, e que batem ferrenhamente contra a gente. E pior, não é só lá fora. Tá? Tem gente dentro do próprio ministério nosso aqui, tá? Que lutam contra. Né? Dentro do próprio ministério nosso. Ali, ao lado da gente, é fogo amigo mesmo. Que atiram contra, ajudando, etc. E tudo mais. Então, é uma batalha dura. A CS perdeu essa primeira fase. Eu acho que na hora, eu era contra a CS entrar. Eu acho que nós tínhamos que brigar duramente, eu, Venâncio. Tá? Acho que nós tínhamos que continuar brigando fortemente para manter a CS onde ela é para estar. Dessa forma, o que aconteceu? O fato da gente colocar a Alcanta Cyclone Space dentro da área do CTA, acabou, já esgotou a capacidade de crescimento. Não dá para a gente fazer nem mais um sítio. Só para você ter ideia, cada foguete que lança tem um sítio especial de lançamento. Com todo o raio de segurança, 4 km, 6 km de raio, não cabe mais sítios, estamos estrangulados. Né? Só para você ter uma ideia, lá no Americano tem 50 sítios. A Kourou tem mais de 10 sítios de lançamento. Cada foguete tem um sítio especial de lançamento e tem uma maneira especial de ser tratada. Né? E, ou seja, nós já nascemos exprimidos. Né? E se decidiu que aquela área toda seria dos quilombolas. Não existe comunidade quilombola. Não existe. Eles não eram quilombolas. Né? Eram escravos libertos que ficaram lá abandonados lá no continente porque os ricos de 1800 e tanto, decidiram afastar e foram embora para a ilha e criaram São Luís do Maranhão. Né? Mas lá não tem quilombola lá, não são escravos fugidos, são escravos que ficaram com as fazendas, né? E seriam indenizados e tudo mais. Só para você ter uma ideia de novo, 700 funcionários, são 700 soldados que ganham um salário mínimo, né, inicialmente. O cara pode prosseguir e ficar até 4 anos, né, faz soldado classe 2, ganha 2 salários mínimos. Então, são os maiores salários da região. Isso é da aeronáutica. Né? Os caras, ou seja, já só do fato da aeronáutica estar lá, já tem 700 empregos diretos ali. Fora o pessoal que trabalha nas casas, trabalha na manutenção. Os caras não tinham nenhum serviço. Os caras ficam plantando mandioca e cana para subsistência, né? E fazendo pesca de subsistência. Ou seja, viviam abaixo da linha da pobreza. Hoje já tem alguns, já tem a chance de ter um nível cultural um pouco melhor. E como o Tisso falou, precisaríamos de ter, né, investir em tecnologia, porque essa mão de obra, a gente investindo desde o ensino, evidente que os antigos não dá mais para reverter a curva deles, né? Mas pegar o garoto, os filhos dele, os netos deles, você consegue, desde o banco de escolar, transformar esses garotos em técnicos de alta tecnologia. Mas tem que investir em ensino e estava previsto fazer tudo isso. Né? Então, uma das políticas agora, né,
Pô, se a comunidade não quer que a gente cresça, então que saiamos de lá e montemos um outro centro em algum outro lugar, com o apoio político que tem em Roraima ou até no Ceará. Ceará nós vamos perder um pouco mais, quase 1 grau latitude sul, mas ainda está dentro e é extremamente viável. Ceará, o governo do Ceará já ofereceu uma área e quase equivalente, não é do tamanho, acho que dá equivalente a 2 lotes de Alcântara, né? Eu acho que é perfeitamente viável. Se a coisa não viabilizar, porque existe oposição dentro do próprio governo, né? Saia do Ceará e entrega aquilo lá para eles, para continuar plantando mandioca, nisso que eles querem. Né? Eles não querem continuar fazendo pesca de subsistência? Então fiquem lá na Idade da Pedra, literalmente na Idade da Pedra. Tá? E saia de lá. E vamos para uma outra área que a gente possa realmente criar um centro espacial, né, de primeiro mundo, que é isso que a gente está querendo. Boa tarde. Só um recadinho. Ele vai ter mais 10 minutos, porque vai ter que pegar o avião. Completando a visão um arcabouço jurídico para evitar exatamente isso. Porque esse problema, assim como deve se repetir para a instalação de base na vaga amazônica. Provavelmente vai ser muito problema. Então, cercar esse tipo de coisa, a pública, isso também, vai ser bom, Bom, foi muito produtivo aí. Eu queria agradecer os dois expositores aí. Nós vamos tentar amanhã mesmo colocar pelo menos essa parte do plano de defesa em vídeo. Em geral, o vídeo demora um pouquinho mais para, quando for anunciado em Brasília, a pessoa já ter mastigado uma parte aí da história. Muito obrigado, então, pelas apresentações.